Hoje vou te revelar que se ele faz isso, é quase certeza que já tem outra. Você já sentiu que algo mudou, mas não consegue explicar exatamente o quê? Ele continua dizendo que te ama, continua te mandando mensagens, às vezes até mais do que o normal. Mas por dentro, você sente um frio estranho, como se uma parte dele já estivesse longe, como se a presença que antes te aquecia agora fosse só uma sombra educada do que já foi amor. Se você está passando por isso, pare, porque isso não é só coisa da sua cabeça. Segundo Carl Jung, o inconsciente grita antes da verdade ser dita, e o comportamento masculino, quando está escondendo algo, fala mais alto do que qualquer palavra que ele diga. Hoje, eu vou te mostrar os sinais ocultos que ele demonstra quando já tem outra. Pequenas atitudes que parecem inocentes, mas que denunciam o afastamento emocional. Prepare-se para ver coisas que talvez você esteja tentando ignorar há dias, semanas ou até meses. E no final desse vídeo, eu vou revelar um comportamento específico que 9 em cada 10 homens exibem quando estão divididos entre 2 mulheres e que quase ninguém percebe. Então, fique até o fim, porque se você ignorar esse último sinal, pode acabar se culpando por algo que nunca foi sua responsabilidade. Agora, vamos começar. E atenção, isso pode doer, mas às vezes é a dor que salva. É ela que acorda e é ela que liberta. Você está preparada? É sempre assim. Começa com quase nada. Ele deixa de responder com aqueles emojis que antes vinham cheios de carinho. O bom dia, meu amor, vira só um bom dia. E às vezes, nem isso, só o silêncio. Um silêncio pequeno, mas que pesa mais do que qualquer palavra. Você percebe, mas tenta não dar importância. Ele pode estar cansado, certo? Pode ser só um dia difícil, um problema no trabalho, mas no fundo, alguma coisa começa a doer. Porque não é o que ele faz, é o que ele para de fazer. Esses são os sinais que quase ninguém nota e que são os mais perigosos, porque são sutis, são camuflados, e quando você percebe, já faz semanas que está tentando justificar o injustificável. Ele começa a demorar para responder, e quando responde, parece mecânico. Respostas curtas, sem graça, sem alma. Antes, ele mandava mensagem só para dizer que estava com saudade. Agora, se você não puxa assunto, o silêncio se estende como uma parede invisível entre vocês dois. Lembra quando ele sumia por alguns minutos e logo mandava: "Tava resolvendo algo aqui, mas pensei em você"? Isso some. De repente, ele passa horas sem dar sinal. E quando volta, tem uma desculpa pronta, seca, ensaiada. Como se estivesse mais preocupado em justificar do que em se reconectar. Os planos também mudam. Antes, ele fazia questão de marcar um encontro, mesmo na correria. Agora, tudo virou: "Vamos ver, te aviso depois. Essa semana tá puxada." Mas o estranho é que ele tem tempo, só não mais para você. Essas mudanças são pequenas, mas o cérebro feminino sente. A intuição feminina grita. E Carl Jung dizia: aquilo que você não quer olhar é exatamente o que controla a sua vida. Se você está aqui, é porque já sentiu, já notou, e talvez esteja esperando um sinal mais óbvio para agir, mas ele não virá, porque quem trai começa apagando sua presença antes de cortar o vínculo. Eles se afastam primeiro com gestos, depois com atitudes e, por fim, com justificativas que te fazem pensar que a culpa é sua. Mas preste atenção, é nesse ponto que muitas mulheres se perdem. Elas se apegam à versão antiga dele e se recusam a enxergar quem ele está se tornando. E isso é perigoso. Você está ao lado dele, a mesa está posta, a conversa acontece, mas algo dentro de você diz: ele não está aqui. Não é sobre o corpo dele, é sobre o olhar. Ele te ouve, mas não escuta. Ele te responde, mas não se conecta. Os olhos
Aqueles olhos que um dia já brilharam só por te ver, agora parecem vazios, perdidos em pensamentos que não te incluem. E isso machuca, mais do que qualquer ausência física, porque quando ele não está, você sente saudade, mas quando ele está, e ainda assim você se sente sozinha, isso é um tipo de abandono que a alma não consegue explicar em palavras. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, uma dimensão onde emoções e arquétipos se entrelaçam e criam símbolos universais. E sabe o que é pior? O olhar vazio é um desses símbolos. Em qualquer cultura, em qualquer tempo, esse olhar carrega uma verdade silenciosa. Ele já não te vê mais como antes. Ele olha, mas não vê. Ele está, mas não permanece. E quando você tenta puxar assunto, ele escapa com um "tô cansado, foi um dia cheio, não é nada, só estou pensando". Mas você sente, porque a mulher sente antes mesmo de entender. O olhar dele não te atravessa mais. Antes, bastava um encontro de olhos e você sentia que estava em casa. Agora, você olha e parece estar falando com alguém que está a quilômetros dali, mesmo sentado ao seu lado. Ele evita o contato visual, disfarça com o celular, finge que se distrai com a TV. Mas o que ele está evitando, na verdade, é encarar a culpa. Porque quem tem algo a esconder, evita o espelho. E você se tornou um reflexo incômodo da mentira que ele ainda não teve coragem de confessar. E o pior, isso te faz duvidar de si mesma. Você começa a se perguntar se está ficando paranoica, se está imaginando coisas, mas não está. O olhar não mente. O olhar é a parte do corpo onde a verdade escapa mesmo quando a boca tenta disfarçar. Quando o homem deixa de te olhar com presença, com alma, com desejo, ele já começou a partir. E o mais cruel é que muitas vezes ele continua ali, só para manter a aparência, só para não lidar com o fim. Mas você já sabe, porque você sente, e o que o seu coração percebe, o inconsciente grita. No começo ele parecia ter todo o tempo do mundo para você. Lembra? Ele esticava as conversas até tarde, mesmo cansado. Inventava desculpas para te ver, mesmo com a agenda cheia. Fazia planos longos, tardes inteiras, noites sem pressa. Porque quando alguém quer, o tempo se estica. Mas agora, tudo mudou. De repente, ele está sempre correndo, sempre com algo urgente para resolver. Tenho que sair, não posso demorar, hoje não dá. Frases que viraram rotina e que antes eram exceção. A pressa virou presença e você virou encaixe. O beijo antes de sair ficou mais rápido. A conversa por mensagem ficou mais seca. Os encontros mais curtos, mais frios, quase protocolares. Ele está ali, mas só de passagem. E você sente que ele quer ir embora antes mesmo de chegar. Você percebe isso nos detalhes. Ele olha o relógio, ele finge que o celular tocou. Ele diz, só tenho meia hora, antes mesmo de te abraçar. Como se estivesse apenas cumprindo um papel, uma obrigação, uma presença calculada para manter a aparência. E o pior, essa urgência não existia antes, ela apareceu do nada, como se um novo compromisso tivesse surgido. Mas um compromisso que ele não fala, que ele não explica e que você sente que não inclui você. Carl Jung dizia que o inconsciente cria mecanismos de fuga quando a verdade é pesada demais para ser encarada. E o tempo é um dos maiores disfarces. Ele usa a correria como véu, mas atrás da pressa, muitas vezes, há outra mulher esperando. Você tenta entender, tenta conversar, mas ele sempre responde com cansaço, com impaciência. Faz parecer que é você quem está cobrando demais, que é você quem não entende o momento dele. Mas lá no fundo você sabe, quando o homem começa a viver com pressa, é porque alguém está preenchendo as pausas que antes eram suas. A agenda dele não ficou mais cheia, ela apenas mudou de prioridades. E você sente isso quando ele mal te escuta, quando o toque virou distração, quando o tempo juntos virou algo a ser controlado e não mais vivido. E agora,
A pergunta que fica ecoando na sua mente: o que ele tanto corre para evitar? Ou para quem ele tanto corre em silêncio? Antes era natural. Ele deixava o celular na mesa, virado para cima. Às vezes até esquecia onde tinha deixado. Se tocava, ele atendia na sua frente, sem mudar o tom de voz, sem pressa, sem desviar o olhar. Mas agora, qualquer notificação é um alarme interno. O celular não sai mais do bolso. Ou pior, fica sempre virado para baixo, com a tela no escuro, como se esconder a luz fosse esconder a verdade. E você percebe, porque tudo mudou. Ele tranca o celular com senha, muda a senha, coloca reconhecimento facial, deixa no modo silencioso, não por educação, mas por estratégia. Atende algumas ligações longe de você, sai do cômodo, ou fala baixo, como se fosse confidência. E quando você pergunta quem era, eles soltam nada demais, sempre rápido demais. A frequência aumentou. Antes, ele usava o celular quando precisava. Agora, parece que respira por ele. Olha o tempo todo, sorri para a tela, digita rápido, esconde o sorriso, e você sente que está sendo excluída de uma conversa que um dia foi sua. E o mais assustador, os horários. Ele começa a mexer no celular em momentos estranhos, tarde da noite, no banheiro, enquanto vocês jantam, até durante um filme juntos. Mas quando você se aproxima, ele bloqueia, troca de tela, esconde, como se sua presença fosse uma ameaça. Carl Jung dizia que a psique humana se revela nos pequenos rituais, e o novo ritual dele é proteger o celular como se fosse um cofre. Mas ninguém protege tanto algo, sem ter o que esconder. Você tenta não criar paranoia, mas o instinto feminino não erra. E se você sente que tem algo errado, é porque tem. Não é só o celular, é o comportamento, é o segredo. É a pressa em esconder, o medo de ser visto, o cuidado exagerado com algo que deveria ser apenas um aparelho. E o mais cruel é que ele ainda tenta te fazer duvidar de si mesma. Diz que você está exagerando, que não tem nada, que é insegurança sua, mas não é. É um padrão, é um ciclo, é o tipo de mudança que não acontece à toa. Porque quando o celular vira um segredo, é porque o coração dele já não é mais transparente. E o mais triste, você sente que não está apenas perdendo espaço na vida dele. Está sendo substituída sem aviso prévio. Ele começa a se afastar, mas não de forma escancarada. Ele não grita, não briga, não some. Ele apenas esfria. E quando você tenta entender, quando pergunta o que está acontecendo, ele responde com a mesma desculpa de sempre: "Tô só cansado." Só isso. Mas o que antes era um cansaço ocasional, agora virou uma barreira invisível entre vocês. Ele não quer conversar, não quer tocar, não quer sair, não quer ouvir. Tudo irrita, tudo pesa, tudo parece demais. Como se a sua presença, que antes o acalmava, agora fosse só mais uma coisa que ele precisa suportar. E você começa a andar em ovos, começa a se calar para não incomodar, a aceitar menos do que merece para não sobrecarregá-lo. Porque ele repete: é só estresse. Mas será mesmo? Carl Jung nos lembra que o ser humano projeta fora aquilo que já não consegue administrar dentro. E quando um homem começa a usar o estresse como escudo, muitas vezes o que ele está protegendo é o próprio afastamento emocional. Você tenta ajudar, tenta entender, tenta ser apoio, mas ele não permite. Ele se fecha, ele se cala, ele se torna indiferente às suas emoções e até mesmo às suas dores. Se você chora, ele diz que é drama. Se você se cala, ele nem pergunta por quê. Se você tenta se aproximar, ele diz que não é hora. E aos poucos você deixa de existir emocionalmente para ele. Mas o pior é que essa frieza não começou de repente. Ela veio se infiltrando devagar, como um inverno que chega sem alarde, mas que quando se instala, congela tudo, inclusive você. A desculpa do cansaço constante esconde o fato de que ele já não se importa mais como antes.
Porque quem ama, mesmo cansado, ainda cuida, ainda pergunta, ainda acolhe. Mas quem já está com o coração em outro lugar, apenas se desliga. Você começa a se perguntar se está exigindo demais. Mas não está. Você só está sentindo a ausência emocional de alguém que ainda dorme ao seu lado, mas já não está ali. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é essa. Quando o "estou estressado" se repete todos os dias, é bem possível que ele esteja apenas preparando sua saída emocional. E quando o homem começa a sair por dentro, sair por fora, é só questão de tempo. No começo, as brigas machucavam. As discussões, os desentendimentos, os desabafos em voz alta, doíam sim, mas havia algo ali, algo vivo. Porque quem briga ainda se importa, ainda sente, ainda quer mudar. Brigar é muitas vezes o último pedido inconsciente de atenção, mas agora ele parou de brigar. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é sinal de paz, é sinal de abandono. Ele simplesmente não reage mais. Você reclama, ele responde com um "tá bom". Você chora, ele olha para o lado. Você pergunta, ele diz "faz o que quiser". O silêncio dele não é maturidade, é distanciamento, é desistência. É o sinal invisível de que ele já saiu por dentro, mesmo que o corpo ainda esteja aí. E aqui está uma verdade brutal que muitas mulheres ignoram. O desinteresse não grita, ele se cala. Carl Jung dizia que os comportamentos são as confissões silenciosas do inconsciente. Ou seja, antes de alguém dizer que quer ir embora, o corpo, o olhar, as atitudes já estão fazendo as malas. Ele já saiu da relação mentalmente. Talvez semanas atrás, talvez meses, e agora o que sobra é uma presença vazia. Ele não quer mais resolver, não quer mais discutir, porque já não vê mais sentido. Você pode sentir isso, porque não é só sobre brigas, é sobre ausência de emoção. O que antes provocava reações, agora não gera nada, nem raiva, nem tristeza, nem esforço, só apatia. E esse tipo de frieza é uma das formas mais dolorosas de rejeição, porque ela acontece em silêncio, sem rompimento oficial, sem aviso, sem drama. É como se você estivesse gritando sozinha dentro de um quarto, e ele estivesse lá, mas com fones de ouvido. A falta de briga não é cura, é sintoma. Sintoma de que ele está se afastando emocionalmente e que talvez esteja até transferindo sua energia para outra pessoa. Porque ninguém sai de um amor sem ter para onde ir internamente. E o mais cruel, ele pode continuar agindo normalmente, mantendo a rotina, os jantares, os encontros, mas tudo sem alma, sem conexão, sem verdade. A falta de briga não é maturidade quando vem acompanhada de indiferença. É apenas o último estágio antes da partida real. De repente, ele volta a te elogiar. Diz que você está linda. Traz um presente inesperado. Escreve "eu te amo" sem motivo algum no meio da tarde. E por um segundo, seu coração se aquece, porque parecia que tudo estava voltando ao normal. Mas aí, algo dentro de você começa a desconfiar, porque aquele carinho não vem com presença. Aquele "eu te amo" soa fora de hora. O presente não tem um porquê, e o elogio, apesar de bonito, soa ensaiado. Como se ele estivesse tentando te convencer de algo, ou convencer a si mesmo. Carl Jung dizia que o ser humano tem uma necessidade inconsciente de equilibrar o que sabe que está errado dentro de si. E o nome disso é compensação. Quando alguém sente culpa, mas não tem coragem de admitir, ele tenta compensar com gestos exagerados, com gentileza repentina, com amor que parece performance. Ele sabe o que está fazendo, pode não admitir, pode não encarar, mas a mente dele está tentando limpar a consciência antes mesmo que você descubra a verdade. Ele sente que está te traindo, emocionalmente, fisicamente ou até energeticamente. E ao invés de confessar,
Ele te cobre de afeto que não vem do coração, mas da culpa. Isso não é amor espontâneo, é redenção silenciosa. Ele te oferece flores, mas não te olha nos olhos. Te faz um elogio, mas não consegue sustentar o olhar. Te trata com uma doçura que antes era natural e agora parece estratégica, como se estivesse comprando tempo, como se lá dentro ele dissesse: se eu fizer isso, talvez ela não perceba. E o mais cruel é que muitas mulheres, carentes de atenção, se apegam a esses gestos como se fossem sinais de reconexão. Mas não são. São apenas panos quentes sobre uma fogueira que já começou a queimar por dentro. Quando o homem sente culpa, ele tenta se tornar o parceiro ideal, mas apenas por um tempo, porque ninguém consegue sustentar um papel que não representa o que realmente sente. Por isso, preste atenção quando ele começar a te tratar bem demais, do nada, quando o afeto parecer forçado, quando o carinho vier carregado de urgência, porque nem sempre quem te beija com intensidade está beijando com verdade. Às vezes, é apenas a culpa tentando calar a consciência, porque ele já sabe que está ferindo, mas ainda não teve coragem de partir. Você troca a roupa, muda o cabelo, cozinha o prato favorito dele, tenta ser mais leve, mais compreensiva, tenta se mostrar presente, amorosa, disposta, mas nada muda. Ele mal repara, mal agradece, mal olha, e aos poucos você começa a sentir algo sufocante, silencioso e cruel. A sensação de não existir mais para ele. Tudo o que você faz vira parte do cenário, como se você fosse uma presença previsível, automática, quase um móvel. Ele não retribui, não elogia, não se emociona. Está ali, mas sem ver, sem sentir, sem reagir. E você se pergunta o tempo todo: será que sou eu? Mas não é você. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se torna destino. E o que está acontecendo aqui é simples. Ele já se desligou de você emocionalmente, mas ainda não teve coragem de tornar isso consciente. Nem para ele, nem para você. É por isso que tudo parece automático. As conversas perderam a profundidade. As mensagens são protocolares. Os gestos de carinho, se ainda existem, parecem mais por hábito do que por sentimento. Ele não te escuta com atenção. Não se interessa pelo seu dia. Não percebe quando você muda algo. Ele está com o corpo, mas a mente já foi embora. E você sente. Sente porque o corpo feminino percebe a ausência antes do abandono ser oficial. É como uma brisa gelada que passa entre duas pessoas que por fora ainda estão juntas, mas por dentro já vivem separadas. Você começa a duvidar de si mesma, a se culpar, a pensar que talvez esteja exigindo demais, mas não está. O que você está sentindo é real e tem nome: ausência emocional. Ele pode dizer que está tudo bem, pode dizer que te ama, pode até continuar cumprindo os compromissos, mas nenhum esforço seu parece tocá-lo mais, porque ele já está emocionalmente ausente. E quando isso acontece, o coração da mulher grita, mesmo que ela tente calar. Não ignore essa sensação, porque ela é o aviso mais silencioso de todos. Quando uma mulher começa a se sentir invisível, não é porque ela desapareceu, é porque o outro parou de olhar. E isso, por si só, já é uma forma de ir embora. Agora pare, respira fundo e relembre comigo. Ele ficou mais frio nas mensagens. Parou de mandar aquele bom dia que aquecia seu peito. O olhar dele se tornou ausente. Está presente, mas distante, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. A pressa virou desculpa, tudo virou urgência. E você, que antes era prioridade, virou pausa incômoda. O celular virou um cofre, protegido, escondido, tão trancado que parece guardar não um segredo, mas uma outra vida. O estresse virou muralha. Ele se afastou emocionalmente e usou o cansaço como álibi. Mas você sabe, quem ama, mesmo cansado,
ainda cuida. As brigas acabaram. Mas não porque tudo se resolveu, e sim porque ele desistiu de lutar. Veio então o carinho exagerado, os eu te amo fora de hora, as gentilezas que soam mais como dívida do que como desejo. E por fim, você, invisível, esforçada, amorosa, ignorada, fazendo tudo por alguém que já não repara mais em nada. Agora me diga, ele está fazendo mais de 3 dessas coisas? Se sim, pare de procurar respostas no que ele diz. Comece a observar o que ele já parou de fazer. A verdade nunca está nas palavras de quem já decidiu partir em silêncio. Ela se esconde nas pequenas ausências, nos gestos automáticos, na falta de brilho nos olhos, no toque que já não arrepia, na presença que pesa mais do que conforta. Carl Jung dizia que o inconsciente revela muito antes da consciência admitir. E hoje, talvez você tenha entendido o que já sentia há muito tempo, mas tinha medo de olhar. Porque quando um homem começa a desaparecer em silêncio, isso nunca é por acaso. Agora eu te convido a fazer algo por você. Olha para o primeiro comentário fixado. Lá tem algo que talvez você nem saiba que precisava, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. E antes de sair, faz 3 coisas simples. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qual desses sinais você já sentiu e compartilha com alguém que merece enxergar o que o coração já está gritando. Você não está sozinha e merece mais do que migalhas de presença. Você merece ser vista, sentida e escolhida.